Shalom. Alguns anos atrás tive uma experiência muito forte, uma experiência que marcou a minha vida. Tive a oportunidade de estar em Israel e naquela viagem pude estar num jardim que é conhecido como o Jardim do Sepulcro, o lugar onde Jesus teria sido sepultado após a sua morte na cruz. E é muito chocante no sentido positivo, ele nos choca, ele nos confronta, quando temos a oportunidade de entrar naquela gruta, naquela pequena caverna, naquela pequena abertura na rocha, e ali na porta há uma placa: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E essa é a maior de todas as notícias que nós podemos ter. Se Jesus tivesse pregado toda a sua mensagem e depois morreu, acabou, teria ficado ali, acabou. Se Jesus tivesse pregado toda a sua mensagem, levado os nossos pecados na cruz e depois morreu, acabou, teria ficado ali, acabou. Mas Jesus ressuscitou, ele venceu a morte e o pecado. A sua ressurreição é o selo de que Deus realmente proveu para mim e para você a redenção que nós precisamos. Por nós mesmos não conseguimos e não podemos, mas Jesus o fez por nós. E ele morreu e ressuscitou. E então ele pode oferecer a mim e a você uma nova vida, uma vida com Deus, uma vida eterna. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, nos fala a respeito do primeiro dia da semana. Jesus havia morrido, havia sido sepultado, José de Arimateia havia cedido um sepulcro que nunca tinha sido usado, com a ajuda de Nicodemos, o tirou da cruz, o levou, o sepultou. E então, no primeiro dia da semana, vão ao sepulcro para procurá-lo. No sábado, eles não poderiam ter o trabalho de ungir o corpo de Jesus, né? Usar todas aquelas essências que eram comuns para o sepultamento. Então Jesus morre no final da sexta-feira, entra o Shabat, e então eles não podiam fazer isso. Rapidamente, no final da sexta-feira, ele é sepultado. Então, no primeiro dia da semana, no encerramento do Shabat, ele é procurado no túmulo. E veja o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 20, o primeiro verso. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Uau! Essa foi a primeira notícia da ressurreição. Ela viu e ela voltou admirada, ela voltou maravilhada com o fato de que o sepulcro estava aberto. Ora, se nós conhecemos a história, sabemos que o sepulcro de Jesus foi guardado e bem guardado, porque os judeus sabiam das profecias e daquilo que o próprio Jesus havia dito sobre ressuscitar ao terceiro dia. Então eles pedem às autoridades para que o sepulcro de Jesus seja guardado pelos soldados. E um soldado que deixava um prisioneiro fugir, ele podia pagar com a própria vida. Então o sepulcro de Jesus estava muito bem guardado, com homens fortes, valentes, que não colocariam a própria vida em risco para forjar uma crença de um povo que não era seu. Então, se a pedra estava revolvida, é porque algo acima disso aconteceu. Um milagre aconteceu. O poder de Deus veio naquele lugar e a pedra foi tirada e Jesus ressuscitou. Por isso, logo na sequência da descrição, quando Pedro, quando outro discípulo entram naquele sepulcro, eles percebem que está vazio, não há nada, apenas os lençóis, apenas o lenço, aquilo que colocaram para revestir o corpo de Jesus, mas ele não estava mais ali. Jesus ressuscitou, e a ressurreição de Jesus
é o selo de Deus, é a garantia de Deus de que eu e você podemos ter sim a vida eterna, mas isso depende de uma coisa: fé, crer. Crer, que significa entregar-se, assumir um compromisso de vida com Jesus e então experimentarmos aquilo que ele primeiramente conquistou para nós, a ressurreição para a vida eterna.